coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante é o nosso esquema, que já está na minha cabeça, de uma forma que a gente não dê tantas chances assim ao adversário. Você não pode querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço para o adversário, principalmente no Campeonato Brasileiro, que os adversários são letais. Então, coisas que eu vejo que está acontecendo de errado, vou procurar corrigir, acrescentar mais aquilo que eu quero deles, para a gente ter um time que, lógico, que a gente não dê tantas chances ao adversário, e quando a gente tiver as chances que a gente tem que aproveitar. Então, de que maneira você vai jogar num 4-3-3, um 4-4-2, não importa. O importante